Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta, dando sequência ao nosso estudo e hoje vamos falar sobre as diretrizes da política de atendimento. Então, gente, essas diretrizes, elas são trazidas no sentido de implementar as políticas públicas, ou seja, todas as diretrizes são políticas públicas a serem encampadas pelas entidades de atendimento. Então, o artigo 87, ele traz para nós justamente quais são essas matrizes, quais são essas diretrizes a serem seguidas, perfeito? Então, a primeira delas, políticas sociais básicas, serviços, programas, objetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências, serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso e opressão. Isso aqui já foi objeto de prova, perfeito? Também são diretrizes. Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. Inciso 5º, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Acabou? Ainda não. Gente, eu sei que essa parte da aula é muito chata, porque, óbvio, a gente estamos aqui praticamente lendo os artigos e sublinhando algumas palavras-chave. Mas, meus queridos, é exatamente isso que é cobrado na sua prova. Então, não se enganem. Na sua véspera de prova, quando o seu edital ele cobra o ECA, não é um tipo de legislação extravagante que você vai estudar meses antes. É algo que você vai estudar no seu sprint, no seu gás final para a prova. Por quê? Porque é uma memória que você não vai aproveitar para o futuro. Não existe um raciocínio em cima da maioria das disposições do ECA. É tudo, na verdade, um simples e puro decoreba. Então, você não pode perder espaço no seu HD, que é o seu cérebro, com essas informações transitórias. Você precisa memorizar, sim, questões que são mais complexas e que demandam um raciocínio, mas essa parte grossa que nós estamos lendo, a maior parte dos artigos que nós estamos fazendo uma leitura rápida são tipos de artigo que você só vai dar ênfase nas vésperas da sua prova e se você tiver um número alto de questões a serem cobradas de ECA. Então, por exemplo, o meu concurso tem 15 questões de ECA. Porra, então você vai ter que arrebentar no ECA, você vai ter que ler tudo do ECA. O meu concurso ele tem 3 questões do ECA. Poxa, de repente, não vale a pena você ficar ali se debruçando sobre a lei na tentativa de pescar um ou outro artigo. Aí, é claro, dentro dos artigos que nós mencionamos, você, muito cauteloso, já deve ter constatado aqueles que têm uma importância maior. Aí, tudo bem, você bate o olho nos artigos mais importantes, perfeito, mas não vai perder o seu tempo lendo tudo. Por quê? Em um universo de mais de 100 artigos, você pescar ali 3 para 3 questões, de repente não vai valer a pena. Então, você tem que ser inteligente. Você vai buscar ali dentro desse universo de mais de 100 artigos uma leitura rápida daqueles artigos principais. Você não vai ler a lei toda de capa a capa, que nós dizemos, né, do começo ao final. Não perca o seu tempo, meu querido candidato. Perfeito? Então, esse é um desses artigos, tá? Então, olha lá. Inciso 6º. Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. E, por fim, campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. Então, aqui, meus queridos, dentro de todas essas políticas, com certeza, esse inciso 7º é a mais importante e a que mais é objeto de cobrança nas provas que cobram ECA. Perfeito? Então, com essas considerações, nós vimos os 7 incisos que tratam justamente dessas diretrizes. Agora,
As linhas de políticas, elas são trabalhadas com a implementação dessa estrutura nas próprias entidades de atendimento. E aí, veja, são essas diretrizes que vão efetivar as linhas da política de atendimento. Professora, qual é a diferença de linha para diretriz? Gente, nenhuma. Na verdade, diretriz dá uma impressão de ser algo mais abrangente e linha um pouco mais específico. Mas veja, a lei ora trata como linha, ora trata como diretriz. Basta que você saiba que são parâmetros, que são meios de trabalho, métodos de trabalho a serem adotados pelas entidades de atendimento. Então, a política de atendimento, ou seja, a forma pela qual as entidades de atendimento vão implementar essas linhas são, primeira, municipalização do atendimento. É claro, você tem que trazer para o município um melhor atendimento para a criança e para o adolescente, de acordo, inclusive, com as vicissitudes, a precariedade de cada região. Então, é óbvio que a municipalização do atendimento no Nordeste, por exemplo, numa região de seca, não vai ser a mesma que a municipalização do atendimento em um município no Rio Grande do Sul. Então, veja que cada município ele traz a sua peculiaridade e essa municipalização visa justamente a dar a tratativa adequada para essa criança ou esse adolescente. Para além da municipalização, a gente tem também a necessidade de criação dos conselhos de direitos, que estão previstos em todos os âmbitos da federação. Como assim, professora? Ora, União, Estados e municípios são órgãos deliberativos, ou seja, vão deliberar, vão votar, vão escolher como é que vão ser direcionadas as verbas orçamentárias, os quais fazem a gestão de fundos, o cadastramento de entidades e assim por diante. Então, os conselhos de direitos, eles são destinados à gerência dos valores que vão ser utilizados na implementação dessas políticas. Perfeito? Também nós temos a necessidade de criação de manutenção de programa específico, manutenção dos fundos dos conselhos, ou seja, os fundos dos conselhos é como se fosse uma reserva, um fundo reserva que vai ser utilizado em alguma emergência, tá? Então, o ECA ele prevê a existência desse fundo do conselho. Professora, existe esse dinheiro em caixa? Na prática, não. Os administradores, eles pegam esses fundos que não deveriam ser tocados. E aí acaba que, muitas vezes, a gente tem uma emergência no trato com a criança e com o adolescente em determinada região e esse fundo ele não possui saldo, tá? Então, essa é a nossa realidade. E temos também a integração operacional entre quem? Ora, os órgãos de apuração de ato infracional, órgãos para o acolhimento institucional, né? Nas próximas partes das outras aulas, a gente vai ver cada uma dessas, cada um desse passo a passo, cada estágio, acolhimento, prática de ato infracional, processamento, a gente vai entender mais ou menos como é que funciona essa integração operacional. Perfeito? E aí, para arrematar, o artigo 90, ele vem falando sobre as entidades de atendimento. Esse artigo, é óbvio, você vai marcar, porque é um dos que você precisa levar sabendo para o dia da prova. Então, veja, as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de, primeiro, orientação e apoio sociofamiliar, 2, apoio socioeducativo em meio aberto, ou seja, o que é isso? O regime de apoio socioeducativo
ele não se aplica aos adolescentes que praticam ato infracional, tá? Então, a gente vai ver que existe um apoio socioeducativo, mas ele recebe uma limitação. A gente vai ver isso mais para frente, não se preocupem agora. Inciso 3º, colocação familiar. Depois, acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Aqui, meus queridos, está a gradação de aplicação de medidas ante a prática de ato infracional pela criança ou pelo adolescente, tá? Agora, quando nós estamos tratando de entidade de acolhimento familiar, nós temos que ter em vista que o 92, ele estabelece também princípios que deverão ser adotados, observados por essas entidades de acolhimento familiar e institucional. O acolhimento familiar, a gente vai ver que é aquele em que a criança ou adolescente voltam ao convívio da própria família. E o acolhimento institucional, como o nome nos sugere, ele leva a criança ou adolescente para uma instituição, geralmente denominada, por exemplo, casa-lar, casa-abrigo. Perfeito? Então, veja. Quais são os princípios? Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. 2. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Inciso 3º. Atendimento personalizado em pequenos grupos, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, não desmembramento de grupos de irmãos, evitar sempre que possível a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados, participação na vida da comunidade local, preparação gradativa para o desligamento e inciso 9º, participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Então, como que funciona na prática essa entidade de acolhimento familiar ou institucional? Bem, o dirigente que desenvolve esse programa, ele é chamado de guardião. Ele é equiparado ao guardião. Quem é o guardião? Bem, a gente já viu em outras aulas que o guardião é aquele que faticamente convive e gere a vida da criança ou do adolescente. Tanto é assim que a gente estudou que o pedido de guarda é, na verdade, uma regularização de uma situação fática que já ocorre. Ou seja, determinada criança ela já é cuidada pelo guardião. E para legalizar essa situação é que se faz o deferimento, a concessão da guarda, para que ele possa incluir, por exemplo, essa criança no plano de saúde, matricular numa creche, numa escola de ensino fundamental, e assim sucessivamente. Quando se trata de entidade de acolhimento institucional, o dirigente é equiparado a essa pessoa, ou seja, o responsável, de fato, pelo bem-estar dessa criança ou desse adolescente, tá? E aí, o que acontece? Esses dirigentes, eles remetem ao juiz, no máximo a cada 6 meses, um relatório circunstanciado sobre a situação de cada criança ou adolescente que estão sob os seus cuidados, tá? Então, esse prazinho aqui, gente, de 6 meses, você precisa memorizar, porque ele cai bastante, tá? Então, por sua vez, o parágrafo 3º, ele diz o seguinte, que os entes federados, sempre através do Executivo Judiciário, vão promover de forma permanente a qualificação das pessoas que trabalham nessas entidades de acolhimento. Perfeito? E dentro dessa capacitação, você terá a inclusão de membros do Ministério Público, do Conselho Tutelar e do próprio Poder Judiciário. Ou seja, as pessoas que trabalham dentro do universo das entidades de acolhimento familiar, elas possuem uma capacitação especial justamente para lidar com esse tipo de trabalho. Então, você tem ali uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogo, assistente social, você tem ali também uma capacitação a nível
nesse mesmo nível para o próprio diretor, o gestor ali daquela entidade. Geralmente também são profissionais da área do serviço social, justamente para ter um trato diferenciado quando for acolher essa criança ou esse adolescente. E é claro que o membro do Ministério Público, que é o titular Olá, da meus ação de amigos, minhas amigas. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo. Nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.